O Instituto de Negócios Amway apresenta o depoimento do seguinte orador, que vai compartilhar com você sua experiência pessoal. Desejamos que seja muito útil ao desenvolvimento de seu negócio. Obrigada pelo convite. Para a gente é uma emoção. Agradecemos a todos os líderes, mas sempre devemos agradecer quem está mais perto da gente, que é a Mari Velasco. Muito obrigada, Mari, por tornar isso realidade. E para os novos, eu quero dizer que... Olha, nós somos terapeutas da fala. Peruanas de nascimento, mexicanas de coração. Eu moro há mais de 30 anos neste país e, de verdade, eu sou muito grata. Acredito que Deus me colocou no Peru por algum motivo, mas me disse, sabe de uma coisa? Deveria estar no México para mudar a vida de muita gente. Como terapeuta de linguagem, ajudei muitíssimas pessoas com problemas de saúde. Mas com este negócio, ajudei a muitas pessoas, a muitas famílias, a viver de uma maneira diferente. Comecei ajudando a mim mesma. Comigo, com a minha família. Mas eu vou dizer algo a você que é novo. Um dia nós duas estávamos assim, eu estava assim, sem acreditar que isso fosse para mim, sem acreditar que isso fosse uma realidade. Como terapeuta de linguagem, eu tinha uma renda. Mas sabe de uma coisa? Eu não me via como terapeuta de linguagem para a vida toda, sofrendo, porque o dinheiro não dava. Então, vamos contar um pouquinho da nossa história. Somos iguaizinhas a você. E talvez a nossa situação financeira estivesse pior que a sua. Então, não somos palestrantes especializadas, mas temos de verdade um coração muito grande para ajudar muitas famílias. Temos muita garra para mudar o futuro financeiro da sua vida. Certo? E de verdade aprendemos muitas coisas, mas bom, a história começa com a Ana. Eu sou a caçula, somos 4 irmãos. Ana é a mais velha. Eu cheguei depois que a minha mãe teve o terceiro, porque demorou 13 anos, e aí disse, então que vem a caçulinha. Então a Ana vai começar, e depois eu continuo contando um pouquinho do que estamos fazendo. Bem, então nesta parte do dia de hoje, de verdade, obrigada. A você que está aqui pela primeira vez e a você que já está há muito tempo, eu vou falar um pouco da nossa história, mas também vou comentar uma coisa. Quando eu estive em algumas convenções no começo, eu ia à convenção, pelo que disseram há pouco, porque me dava uma esperança. Havia uma possibilidade. E eu pensei, e se? E se? Então, só por isso, comprava meu ingresso e me sentava. E na hora que contavam a história, a verdade é que eu pensava, mas isso não me interessa. Mas deixa eu contar uma coisa. Em uma convenção, com uma história que não parecia ter nenhuma importância, eu acordei. Eu acordei. Porque, deixa eu dizer uma coisa, não há nenhum ser humano que não seja inteligente. Todos nós que estamos aqui e todos os que estão lá fora são inteligentes. No mínimo, têm uma habilidade. Mas, de repente, a gente se esquece disso. Ok? Nessa parte, eu vou pedir, de verdade, que você não durma aqui. Eu vou pedir para que você fique acordada, bem acordado, mas também vou pedir que você abra o seu livro da vida. Quantas vezes você leu o seu livro? Eu nunca tinha lido, porque eu nem sabia que eu tinha um livro pessoal. Eu não sei se você sabe que tem o seu próprio livro pessoal, a história da sua vida. Porque todos já fizemos muitas coisas pensando que eram normais. Tinha que ser assim. E de verdade, você vai descobrir que é uma grande e um grande vencedor. E que você está hoje aqui, neste evento, sentada, sentado, porque tem uma coisa que você tem que aprender para que você continue crescendo. Você, para que você possa ser essa equipe com a qual vamos transformar Puebla de Los Angeles. Uau! A verdade é que vocês que moram aqui são privilegiados, ok? E este aplauso é para Puebla, porque de verdade, do pouco que vimos à noite, olha, eu fiquei a ponto assim, como de chorar, porque eu me emocionei. E olha que disseram que ainda não vi nada, ok? Então, eu vou pedir que, por favor, abra o seu livro pessoal e, na medida em que eu vou falando, você vai lembrando as conquistas que você teve. E para começar, e no final, quando eu terminar, de verdade, você tem que tomar uma decisão e descobrir quem você é. Isso faz parte deste negócio.
Por que começamos com esta parte da história? Porque no final, o negócio, quem faz é você. Você é o negócio. Mas quando chegamos aqui com medo, será? Mas a gente é pobre. Tem um montão de gente aí fora. Eu não consigo, você consegue, etc, etc. Tudo isso é mentira. Então, nós viemos de uns pais, um pai e uma mãe que se casam com muito amor e querem ter uma família e filhos e querem dar aos filhos tudo o que eles não tiveram. O meu pai não teve mãe, ficou órfão muito pequeno. Minha mãe, muitos irmãos, muitos. Sim, eram muitos irmãos com os pais que os adoravam. E, por uma situação melhor, a mandaram para Lima, para estudar. Alguém disse para ela não estudar e a colocou para trabalhar desde muito pequena. Então, mas eles, quando cresceram, se casam e formam uma família. Meu pai trabalhando muito para levar dinheiro para casa. Quantos pais aqui não estão trabalhando muito para levar dinheiro para casa? Quando você era pequeno, o que o seu pai fazia? E a minha mãe, muito responsável, com o entendimento claro de que os filhos tinham que estudar. Essa foi a nossa infância. Com muito amor. Não tínhamos, e a gente nem percebia o que não tinha, porque não conhecia o outro lado. Uma mãe com problemas de asma. Nós muito pequenos, meu pai decidiu trabalhar fora da cidade. E vinha a cada 10 dias, a cada 15 dias. Olha só como é. A gente, quando é criança, quer ter o pai e a mãe perto, não é? A minha impressão, quando meu pai saía, era como se a luz se apagasse. E quando meu pai voltava, ai, a luz acendia. Eu não queria que ele fosse. Quantas vezes isso aconteceu com você? E pensamos, é normal. Uma mãe que, com problemas de asma, se houver algum médico aqui, o problema da asma fica mais agudo às 2 ou 3 da manhã. Nós éramos, a Pili ainda não tinha nascido, pequenos, 5, 7, 8 anos. E de repente a minha mãe nos acordava e quando a gente via, ela não conseguia respirar. Entre nós, um amassava o comprimido, o outro pegava água morna e o outro abria as portas e janelas e com o jornal a gente abanava a nossa mãe para que ela respirasse. Era o que a gente podia fazer como criança para resolver. Quando a gente via que essa situação não melhorava, que a minha mãe não conseguia respirar, Fred e Betty, vão bater na porta do vizinho. Batiam e ninguém abria. Não abrem! Então íamos os 3, literalmente, a 2 portas da minha casa. E chutávamos a porta do vizinho, que era enfermeiro, para que ele abrisse a porta e viesse dar uma injeção na nossa mãe. A gente chutava a porta dele. A gente não ligava, porque era perigoso. A gente ficava muito assustado. Eu estou contando, mas 3 criancinhas assustadas e o nosso pai não estava. Por que o nosso pai não estava? Porque tinha que trabalhar para trazer dinheiro. E você está em um negócio onde tem. Mas passou. Crescemos, continuamos estudando. 1º grau, 2º grau, terminamos. O que você acha que todos nós queríamos estudar? Todos nós queríamos ser médicos. Aí vem o problema todo o problema do governo e tudo isso. A universidade fica complicada. E, de repente, eu me vejo trabalhando num hospital. Como voluntária. Eu não tinha dinheiro nem para passagem. E era voluntária. No hospital, abrem um programa de enfermagem. E eu entro, começo a fazer esse curso, começo a estudar, me formo, tudo bem bonito na foto. E de repente, nesse hospital, porque eu estou contando essa parte por uma coisa muito interessante. Nesse hospital, havia muitas enfermeiras, que eram pessoas acima dos 70 anos. E essas enfermeiras, e eu era uma pirralha de 18, 19 anos. Então, eu descobri que eu gostava de ajudar, porque as pessoas que iam nesse hospital eram pessoas com uma situação financeira péssima, que me diziam, olha, não chegou meu exame, mas eu não posso voltar outro dia, porque eu mal consegui o dinheiro para passagem. O que você faz? Volte amanhã? Não. Então, eu me tornei uma corredora no hospital. Espera, eu ia e vinha e corria e corria. E essas enfermeiras, que eram muito mais velhas, uma em particular, um dia me disse, ai, minha filha, quando eu entrei no hospital, era assim como você. E assim como você, eu ia e vinha e fazia de tudo. E essa enfermeira, tão bonita, uma senhora assim, de Vera Cruz, alta, gordinha, caminhava nos corredores do hospital assim, ó. Ela entrava, verificava
e passava em todo o corredor, trocando as toalhas dos consultórios. Ela nem exercia a sua própria função. Concorda que essa senhora, depois de ter trabalhado tantos anos, que ela tinha uns 70, 80 anos, deveria estar tranquilamente desfrutando da sua aposentadoria? Bem, a senhora continuava trabalhando. E eu dizia, mas por que a senhora não se aposenta? Ah, filhinha, no próximo aumento, no próximo aumento. E o que acham? Ela morreu esperando o próximo aumento. E então, ela morreu. E assim foi com todas as outras enfermeiras velhinhas. E eu continuava correndo. Era um hospital muito velho, esse hospital, muito grande. E tinha porões, como nos filmes de terror que a gente vê no fundo, um porão. Mas os porões eram a melhor forma de ir rápido por todas as conexões entre as áreas que a gente ia. O laboratório, raio-x, qualquer uma. Então eu passava o dia correndo pelo porão. E um dia, quando você tem um sonho no coração, a sua inteligência, você mesmo fala, você tem que saber escutar, amiga, amigo. Então, um dia, quando eu estava correndo com umas radiografias, exames de laboratório e tudo, correndo a ponto de chegar na escada, eu sinto dentro de mim uma coisa que me diz, Ana, se você não fizer algo diferente, você vai ocupar o lugar daquela senhora. Eu já tinha eu já tinha me formado em um curso técnico, tinha um trabalho seguro. Prometiam que eu ia me aposentar aí. Mas quando eu via o que estava acontecendo com as enfermeiras que não se aposentavam porque o dinheiro não era o suficiente, quando eu ouvi essa voz dentro de mim que ressoou, sabe, eu subi de uma vez até o segundo andar e o coração estava tum, 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 e pensei, eu não quero isso, me assustei. Então eu cheguei em casa e comecei a estudar. Eu disse, não, eu vou para a universidade, eu vou estudar medicina. Mas dentro do hospital, era um hospital onde havia muita demanda de pacientes e os médicos não davam conta de tudo. Me ensinaram a fazer algumas questões técnicas de o que eu podia fazer. Entrava nas salas de operação, então eu já me sentia feliz, realizada, né? Mas vejam, o que me pagavam não dava para viver. Antes de receber o próximo salário, minha mãe tinha que me dar dinheiro para o ônibus. Mas eu era feliz fazendo esse trabalho. Como você é feliz fazendo o seu trabalho? Você vai me encontrar e vai falar, eu adoro o que eu faço, sempre quis trabalhar com isso. Mas não dá nem para pagar o ônibus, como era comigo. Eu não podia comprar nada, morava com os meus pais, continuava sendo sustentada pelos meus pais, mas era feliz correndo e ajudando. E a inteligência financeira e os outros aspectos não existiam. E, bem, de repente, um dos médicos me disse, escuta, me ensinaram a fazer uns audiogramas, que parece que eram bons quando a gente fazia. E um dos médicos me disse, você pode fazer uma faculdade. Eu estava indo para medicina, mas a faculdade estava em época de greve, estávamos no governo militar. A coisa estava difícil. Então, esse médico me disse, tem um curso universitário que se chama Audição e Linguagem, e começou a falar dessa profissão. E quando ele me disse que isso era estudado no Japão, na Argentina, na Espanha, no México, eu peguei... Veja, meus pais, a minha mãe, super protetora, como você com seus filhos, eu só ia de casa para o trabalho, de casa para a escola, não conhecia nada mais. Não. Por quê? Não só porque não deixavam, mas é que para ir para qualquer lugar precisa de dinheiro do ônibus. E não tinha, então eu peguei. Não sei dizer os detalhes, mas eu peguei e fui à Embaixada do Japão, à Embaixada do México, à Embaixada da Espanha, a todas as embaixadas. Eu peguei todos os telefones, peguei e comecei a escrever. Eu, Ana Tilda Torraba, quero estudar a profissão e quero que me digam os requisitos. Imagina para o Japão, em espanhol. Onde será que está minha carta? Imaginem. E então, passaram meses. Mas eu conto uma coisa, quando há uma esperança, quando esse médico me contou isso, abriu no meu coração a possibilidade de que poderia ser algo mais. Eu tinha um mundo de sonhos, eu queria ajudar a minha família, tinha que acontecer alguma coisa. Eu não queria que o meu pai continuasse viajando e trabalhando assim. Eu não queria que a minha mãe continuasse adoecendo, porque teve um dia em que ela passou mal, que foi para o hospital e por 3 dias ficou fora de casa, e a gente criancinha. E dizem que minha mãe falava, doutor, eu não posso ficar porque os meus filhos estão sozinhos. Não, a senhora tem que ficar. E nós lá, pequenininhos, assim, sozinhos, esquentávamos alguma coisa, dormíamos, levantávamos, saímos pela janela da casa para ir brincar na rua e depois voltávamos. Não aconteceu nada.
Não aconteceu nada, mas o que vocês acham? Isso foi nos formando. Foi nos formando, ou não acredita? Como com você, que foi formado pelas coisas que lhe aconteceram, não é? E bem, passaram-se os meses e, de repente, um dia, eu coloquei o endereço do hospital como endereço de correspondência, porque praticamente morava nesse hospital. Então, um dia, primeiro passava pela caixa do correio do hospital e depois batia ao ponto. E eu tô chegando e encontro uma carta do México. Uau! México, lindo e querido, Pedro Infante. Uau! Os filmes. Era o que a gente via lá. Era a influência que tínhamos do México, não é? Então, diz, bem, nós recebemos a sua solicitação de que deseja estudar, envie isso, uma pilha de documentos, e eu comecei a tirar tudo. O que talvez em outro momento eu tivesse dito, como se faz isso? Eu não sei, eu tenho medo, eu não tenho dinheiro para passagem. Não, eu resolvi. Como você tem que resolver se deseja realizar o seu sonho. Então, e o dinheiro? Quer dizer, eu não podia nem pensar em uma universidade particular, porque de jeito nenhum eu não tinha como pagar. Não tinha para pagar uma universidade particular. Então, as senhoras enfermeiras me disseram, filhinha, o Ministério da Saúde pode lhe dar uma bolsa. Você pode fazer a faculdade e, ao fazer a faculdade, você paga o Ministério da Saúde. E ao pagar o Ministério, e é pago pelo Ministério da Saúde, você estuda, volta, e então ao governo, você paga ao governo e pronto. Parece lógico, não? Ou não? Obrigada. Pois bem, fui ao Ministério da Saúde. Me apresentei quero falar com o secretário, com o ministro da Saúde. Imaginem se eu me dar audiência com ele. Então, a secretária, eu não sei, mas foi entrando, e disseram, sim, claro, podemos lhe dar a bolsa. Traga todos esses requisitos. E eu levei tudo. Toda semana eu ia. Na próxima semana, escuta, você vai me dar a bolsa? Claro, vamos lhe dar a bolsa. Claro que sim, você vai estudar e vai voltar e vai pagar com o seu serviço no hospital. Você tem uma nomeação. E eu acreditei. Mandei tudo e continuei correndo e surgiu uma luz de que os meus sonhos iam se tornar realidade. E, bom, foram passando semanas, meses e não chegava a bendita resposta. E eu continuava correndo, fazendo meu trabalho, fazendo o que tinha que fazer, sempre o melhor, dando o melhor de mim no hospital. Como sugiro que você, no que estiver fazendo, dê o melhor de si. Porque tem gente que diz, é que eu odeio meu trabalho, já não quero mais continuar, eu quero virar milionário fazendo Amway, mas não faz nada bem lá, nem aqui. Se for fazer alguma coisa, faz direito. E se você faz uma coisa bem, vai fazer tudo bem. Isso é regra, isso é lei. Então, numa quarta, eu lembro que a gente terminou cedo. E, de repente, aos 19 anos, o que dói? Nada. Você corre, sobe, desce, continua subindo e continua correndo. E eram 2 da tarde. Alguma coisa aconteceu dentro de mim. Que não tinham... Já havia passado muito tempo sem que a resposta chegasse. E eu me sentei em uma cadeira do consultório, e foi a primeira vez na minha vida que eu chorei de coração. Porque eu pensava, se não chegar, se essa carta não chegar, eu não quero morrer nesse hospital. E atenção, eu gostava do que fazia. Eu gostava de ajudar as pessoas, mas eu não queria esse resultado, não era para mim. Se não ganhava nem para me sustentar. Minha mãe tinha que completar o dinheiro do ônibus. Então, como eu ia ajudar os meus irmãos, ao meu pai? Como eu ia ajudar? Veja, mas às vezes a gente tá num corre-corre, porque você gosta e não se atreve a fazer outra coisa. Não se atreve a pagar o preço, porque é mais fácil assim. E bem, passou tudo isso e todo esse tema, e de repente... Chega a data na qual a escola, quando chega a carta, nesse dia que chorei, mas não foi um choro assim do tipo de se jogar no chão. Só senti que na minha alma aconteceu alguma coisa. E eu pensei, isso tem que dar certo. Isso foi numa sexta. E na segunda-feira voltou a acontecer, porque nunca pensei que isso não ia dar certo. Mas é que, de repente somos humanos. E de repente dá medinho. E então, nessa segunda, tinha uma carta para Ana Tilda Torralba.
Apresente-se em 5 de setembro, às 8 da manhã, que será sua prova. Esse 5 de setembro era em menos de um mês. Eu peguei, convenci aos inconvencíveis. Eu não sei se você, pai ou mãe, quando sua filha quer ir a uma festa, o meu pai sempre me saía com a mesma. Não, filha, é muito perigoso. Vão te dar alguma coisa, vão te fazer mal. E eu, como era mais velha, então meus irmãos menores me acompanhavam, né? Como eu contei aos meus pais para que o meu pai fechasse a sua conta, o patrimônio da família sacou. Quando sacou, teve que fechar a conta, porque não tinha muito. Compramos a passagem e o meu pai amarrou o dinheiro aqui em uma bolsinha. Filha, cuida bem, porque só tem isso. Eu peguei, compramos a passagem para o México, chegamos ao aeroporto e uma coisa que minha mãe disse, que hoje em dia eu entendo. Filha, não se esqueça do porquê está indo. Amiga, amigo, eu perguntaria, eu diria a você, não se esqueça por que está aqui. Por que está aqui? Por que você está aqui? Porque não tem nada para fazer lá fora? Por que está aqui, amiga, amigo? Porque quando eu vim para cá, minha mãe disse, Ana, lembre-se, não se esqueça por que você está indo. E eu cheguei. E você chega e quem vai te buscar? Um dos médicos teve a ideia de falar por telefone com um familiar que tinha aqui. Busquem ela, porque ela não tem nada planejado. Sim, porque eu vim. E como você, como pai, como mãe, o que faria por sua filha ou por seu filho? Onde vai se hospedar? Quem vai buscar? Quem vai levar? Como vai? Né? Não é assim? Não, eu saí com a minha malinha e a minha malinha era uma malinha pequenininha, que a maior coisa que tinha era uma bata feita pela minha mãe. Uma calça, um short, o básico. Uma calça assim e um sapato com plataforma para durar bastante. Porque a sola acaba, né? Para durar muito. Foi assim que eu cheguei. Foram me buscar e quando abriram a porta do aeroporto, do avião, né? E o policial, cantava e eu, feliz. Na hora que você se despede, quando vai partir, eu jamais tinha me separado da minha família. Jamais, 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 jamais. E na hora que eu estava indo para o avião, eram duas emoções. Por um lado, a possibilidade de um sonho que se abria. E por outro lado, eu os deixava. Qual eu alimentei mais? A possibilidade do sonho. Foi o que me impulsionou. E eu cheguei emocionada. Me buscaram depois de uma série de shows no aeroporto. E nesse dia choveu. Meu Deus, em Lima nem chove. E, enfim, toda uma série de situações novas para mim. E eu disse, oi, eu vou nessa rua, nesse endereço, amanhã eu tenho que fazer uma prova. E era um grupo de jovens estudantes peruanos, mexicanos. E um deles tinha uma namorada que era peruana e disse, começaram a pegar um mapa da cidade do México. É por aqui, rua tal, número tal. E o que você entende? Nada. Eu não entendia nada, mas me disseram um montão de coisas. E um dos rapazes disse, Ana, você não pode ficar aqui, porque esse é um grupo só de estudantes homens e não tem lugar para você. E a garota, a namorada de um deles, de um dos peruanos, disse, escuta, o que você acha? Ontem, uma das colegas foi embora, porque havia outro apartamento onde moravam todas as estudantes, mulheres, e esse outro onde moravam os rapazes. E justamente no dia anterior, uma menina tinha saído e tinha um lugar para mim. Como você explica isso? Coincidência? Isso não foi coincidência. Quando você tem um sonho e um desejo de mudar de vida e você sabe para onde ir, mas não sabe o que vai acontecer, mas determina, o mundo confabula. Apareceu um lugar para mim. No dia seguinte, eu levantei às 6 da manhã. E a jovem disse, fica para o café da manhã. Que café da manhã? Às 8 da manhã eu tenho que fazer uma prova. Como eu fui? Perguntando. Me mandavam de uma esquina para outra, de um caminhão. No Peru, caminhão é o de carga, não é como chamam ônibus. E, bom, eu cheguei às 10 da manhã, perdida. Às 7h30 ou 7h15, mais ou menos, eu peguei um telefone, falei com o diretor do hospital e disse, doutor, eu sou fulana de tal, venho de Lima, mas eu tô perdida, eu não sei como chegar. Filhinha, suba em um trólebus e desça em um viaduto. O que é um trólebus? Mas eu subi no trólebus, desci no viaduto e caminhei.
E cheguei literalmente chorando às 10 da manhã. Por que eu chorei? Porque eu pensei, acabou, ou seja, já acabou a prova. Eu pensei que era como em outros lugares, que se você não chega na hora, você não vai fazer mais. Mas eu fiz a prova, o dia todo na escola, conhecendo, tinha escolhido a escola mais cara da América Latina, cheia de estudantes estrangeiros, do interior, mas gente com um poder aquisitivo alto. E eu era a única pobre. Mas ninguém sabia. Nem eu sabia ainda, para falar a verdade. Então eu comecei, com dinheiro eu paguei tudo. E uma vez que eu paguei toda a matrícula, o aluguel do apartamento com as meninas, em 2 meses acabou. E até esse momento, a minha família não sabia que eu tinha chegado porque não tinha telefone em casa. Cartinha. Mando a carta para dizer que cheguei bem, 2 meses depois, e 2 meses depois me chega outra carta. Filha, você tem que voltar porque o hospital não deu nada, nem o ministério, nada. Vão processá-la por abandono de trabalho. E eu tinha passagem de ida e volta. E me deram um FM9 que dizia, com letra bem grande, proibido trabalhar. Porque se pegam você trabalhando, jogam em cima de você a Lei 33. O que é isso? Deportação. Estudava das 8 da manhã às 8 da noite. E o que você faria? Chorar? Reclamar? Desistir? O que você fez quando enfrentou problemas na vida? Às vezes choramos. E às vezes os homens... E às vezes não. Aí, o que eu fiz foi pegar e dizer, eu não volto. Ou seja, quando eu pensava em voltar, eu só via o que me esperava. O corredor que tinha que percorrer quando fizesse 80 anos nesse hospital. Aí eu peguei e disse, o que eu faço? Falei com o diretor do hospital e disse, doutor, eu tinha essa promessa. Quem sabe é tanta coisa? Não muito, eu falei. E ele, fica calma, Ana. Você seja uma boa aluna. E eu te autorizo a continuar estudando, mas quando terminar, você vai pagar com trabalho. Perfeito. Não pode ter notas mais baixas que tanto? Perfeito. Então eu fiquei estudando e resolvi o problema da escola. Agora casa. E agora, onde? Porque essas colegas são muito legais, mas também eram estudantes, não podiam me deixar ficar lá sem pagar. Então, como minhas cartas chegavam na escola, um dia a secretária, escuta, Ana Tilda, ela disse, o que você acha? Tem uma mãe de uma menina surda que está oferecendo hospedagem a uma estudante. Está procurando uma estudante para hospedar com a condição de que ela acompanhe a menininha à escola de reabilitação oral. Yes! Outra sorte? Ou seja, até aqui, como você está indo com a sua leitura? Como está o seu livro, amigo? Porque não se trata somente de você me ver contando uma história. Porque se eu me sentar aí e colocar você aqui, você vai ter uma história que você não deu conta. Ou deu? Um aplauso, eu vou tomar um pouco de água. Eu fui morar com essa família. Eu resolvi os problemas de moradia. Agora, e para o dia a dia? As colegas, de repente, porque eu era boa em algumas coisas que já tinha estudado. Olha, Ana, você vai estudar comigo lá em casa? Perfeito! Eu ia com a minha colega estudar na casa dela e o que vocês acham? Jantar garantido, café da manhã garantido. E havia colegas que, de repente, na hora do almoço, como ficávamos o dia todo na escola, compravam... Eu não sei, mas nessa época eu acho que as tortas eram muito grandes e com muito recheio. Então, uma colega comprava uma torta, metade para ela, metade para mim. Uma garrafa de suco, metade para ela, metade para mim. É verdade. Eu te dou a minha palavra. Jamais passei fome. Jamais dormi dizendo, eu não comi. Jamais. Jamais. Quando você tem um sonho e coloca em ação e começa a trabalhar e evita ficar se lamentando, eu só via minha família. E, obviamente, nos fins de semana eu não ia para lugar nenhum, mas o México tem umas feiras espetaculares. Tacos, creminhos, torradas, queijinhos, água, suco, e você vai voltando. Pois eu almoçava muito bem.
Vai dizer que não é bom. Era tudo muito divertido. Eu ia às vezes num shopping, ia para olhar, e olhar tudo o que ia comprar quando eu tivesse dinheiro. Então eu escolhia figurinhas e coisinhas para Pili, para minha mãe, para os meus irmãos, para todo mundo. Eu escolhia e eles estavam lá. Obviamente não comprava nada. Eu só ia para olhar, para quando eu quisesse comprar, para quando eu pudesse comprar. Então eu terminei a faculdade. Muito bem, muito bem. Sentia, obviamente, muita saudade. Essa parte eu não vou dizer, o sonho da profissão era muito bom. Mas eu tinha muita saudade da minha família. A Pilar, de repente, inventamos que a comunicação ia ser através de fitas cassetes. Então, de repente... Porque, olha, você é assim como nós... Você tem família, a qual ama, adora, que gosta, não é? E faria de tudo que fosse possível por eles, não é mesmo? Então, olha, o poder está dentro de você e o poder está dentro de cada um de nós. Eu me lembro que mandavam fitas e eu não tinha como comprar um toca-fitas. E uma colega disse, eu te empresto. Então eu escutava as fitas, eu escutava minha mãe, eu escutava todo mundo e me conectava com eles, né? Era uma coisa que eu gostava muito e me emocionava. Obviamente eu chorava porque eles estavam longe, né? Então a Pili era muito pequena. Nas suas orações com os meus outros irmãos pequenos também, com os meus priminhos, as orações deles eram: Papai do céu, faça com que todas as pessoas boas, somente as pessoas boas, se aproximem da minha irmã. Essa era a oração deles. E diziam, mamãe todos os dias faz sopa de lágrimas. Porque quando ela se sentava para comer, ela dizia, será que a minha filha já comeu? E é claro que a sua filha comia. Claro que a sua filha comia. Porque o mundo nos dá. Quando você tem um sonho, vão acontecer coisas boas, mas tem um preço que a gente tem que pagar. Ou seja, não vai ser assim, eu sento e fico esperando. Você tem que fazer coisas. Então, nesse processo de idas e vindas, aí eu começo a terminar e termino o curso e volto para o Peru. Mas eu voltei sem me graduar porque eu sabia que não ia querer voltar, embora já gostasse do México, né? Mas a gente sente saudade da família. E quando eu voltei, eu disse, pois eu vou me graduar. Já volto e começo a trabalhar com audioterapia. Atrás do morro tem alguém que quer. Eu ia atrás do morro e comecei a trabalhar. Agora sim eu ganhava meu dinheiro. E fui. Com a primeira vez que me pagaram, eu me sentia multimilionária. Até o simples fato de comprar um saquinho de batatinha, eu disse, uau, era incrível. Porque isso não existia antes. Isso não existia. Para passagem, caminhe, minha filha. Você tem 2 pernas com sapatos que aguentam. E toma, caminha. Por isso eu conheço muito bem a cidade do México. Foi divertido. Não foi sofrido. Eu nunca sofri por isso. Nunca sofri. E o que você faz na vida? Porque, de repente, viemos de um mundo onde, se você soubesse, ninguém quer, ninguém me escuta, me mandaram embora, Não, amigo, saia dessa. Eu não sabia nada do que estamos vendo aqui no sistema. Mas faz muito tempo que eu me dei conta que era melhor ser causa do que efeito. Quando você é efeito, todo mundo vomita em você. Quando você é efeito, todo mundo vê você como uma lata de lixo. Quem quer ser um lixo? Não, porque você não é isso. Porque merecemos o melhor, porque você não veio a esse mundo para isso. Agora, o que temos que fazer? O nosso melhor. Temos que dar isso para poder responder essa maravilha que nós somos. E, bem, eu fico por aqui e vou deixá-los com a Pili, porque senão acaba o tempo. Então, a Ana termina a faculdade e eu termino a escola. Aí, obviamente, a minha mãe disse, a sua irmã está lá, está trabalhando, você vai para lá. Aí eu vim para o México, igual, com uma mão na frente e a outra atrás, com o mais básico que existe neste planeta. E também com um sonho muito grande de fazer uma faculdade. Minha mãe é a mulher mais focada deste planeta, então a mesma coisa, vá lá estudar. E vim para isso estudar. Terminei o curso de terapia de linguagem com louvor. Eu não tinha nada para fazer, só estudar. A minha situação foi diferente, porque a minha irmã já trabalhava e a minha irmã pôde pagar o meu curso, o meu irmão também. E aí começa a minha história. Por quê? Porque eu entrei no mundo do trabalho. Trabalhava de sol a sol. Lembre que somos de uma família que não tinha dinheiro.
E aí o que você faz? Ué, trabalha para ganhar dinheiro. O mais importante nesse momento o que é? Ganhar dinheiro. Então, trabalhava como dizem por aí, de manhã até à noite. O dia todo trabalhando, de segunda a sexta, sábados e inclusive domingos. Porque a nossa carreira faz com que trabalhemos com crianças com problemas de linguagem, mas os pais também trabalham. E não podem levar as crianças à terapia. E diziam, olha, tem uma coisa, eu só tenho tempo domingo. Tem alguma chance, oportunidade de você atender às 8, 9 da manhã? E eu disse, sim, claro. Então trabalhávamos de sol a sol, o dia todo, o dia inteiro, a gente dava aula. E bom, nisso de trabalhar, chegou uma coisa que se chama, e que com certeza você já viu, ou já vivenciou, ou está vivendo, que se chama estresse. Né? Você está cansado, já está esgotado, está ganhando dinheiro. Tinha momentos que eu cancelava a terapia e dizia para os pais, sabe de uma coisa, eu vejo vocês na semana que vem. E reponho a terapia. Como vai recuperar uma coisa? Uma coisa que não se fez, não se recupera. Mas essa era a minha situação. Então aí decidimos que íamos nos dar um descanso indo ao Peru. Uma vez por ano, 28 dias de folga. E literalmente eu chegava no Peru para dormir. Ou seja, eu chegava e dormia, dormia e dormia. E minha mãe, filha, por que está dormindo? Ou seja, se está vindo para o Peru, depois de um ano, vamos ver a tia, a prima, vamos fazer... E eu só queria dormir e dizia, mãe, é que você não entende. Ou seja, eu estou cansada, eu venho para descansar. Isso não é vida, não é? Eu não sei se está acontecendo isso com você, mas era o que acontecia comigo. Então, eu entrei em um emprego que não queria estar, mas a vida me colocou nele. E fiquei trabalhando e, bem, quando você é empregado, eu sei que aqui tem muitos empregados. Você vive a situação do empregado, não é? Ou seja, esgotamento, estresse... E chega um ponto onde não há mais, pelo menos na minha área não há mais. O que quer que faça, não há mais o que fazer. E todo mundo ao seu redor reclamando. Do que reclamam? De dinheiro. Todo mundo fala de dinheiro. Todas as conversas são, não dá, não tenho. As brigas nas famílias brigam até... Bom, eu vou contar uma coisa terrível. Eu conheço uma família, são 5 irmãos que a mãe morreu e que estão brigando porque a irmã mais velha é a beneficiária e estão brigando por uns dólares. Então, sempre que conversávamos, era a mesma coisa. E um dia eu decidi perguntar, ei, mas quantos dólares a sua mãe deixou que vocês estão brigando? 20 dólares. Ai, eu disse, dá logo esses 20 dólares, para que brigar? Mas sabe de uma coisa? Parece piada, mas as pessoas são assim quando não têm dinheiro. As pessoas são assim quando não têm dinheiro. Se matam por 20 dólares. E esse ambiente, claro, que faz com que você também seja igual. Até que um dia chegou o negócio Amway. E eu não entendi. A única coisa que eu vi um dia, levantei, vi na mesa uma caixa com produtos, uns catálogos, aí veio a coisa do status, terapeuta de linguagem. Financeiramente quebrada, mas terapeuta de linguagem formada, ok? Tinha o meu diploma, ninguém sabia de onde eu vinha. Ninguém sabia das minhas necessidades, como não sabem das suas. Ninguém sabia. Eu era uma terapeuta de linguagem. Eu disse, minha irmã enlouqueceu, quer que a gente venda produtos? E ela disse, sabe de uma coisa? Vamos ter uma reunião e se você não se inscrever, não entrará. Aí eu disse, eu vou. Eu entrei por medo. Eu disse, nós fizemos tudo juntas. A terapia, tudo fizemos juntas. Ganhávamos dinheiro juntas. Nada de você faz mais sessões e eu fiz menos sessões. Tudo igual, juntinhas. Se eu fizesse mais, não tinha problema. A outra, ou seja, a questão é que, como irmãs, soubemos trabalhar muito bem em equipe, porque nós temos um lema que é, se ela se sai bem, eu me saio bem. Se eu me saio bem, ela se sai bem. E é verdade, porque se acontecer alguma coisa comigo, eu sei que a minha irmã vai me ajudar. Quando ela teve um problema, obviamente, eu a ajudei. Então, nós trabalhamos assim. Então, eu entrei por medo. Comecei a fazer isso e, bom... Começamos a qualificar. Tivemos os tropeços que vocês tiveram. Obviamente, nos agarramos a tudo de capacitação, formação, livros, áudios, convenções, livros, áudios, convenções. Tudo. Sem dar desculpas. Por quê? Porque eu não gosto mais desse estresse. Porque eu já não queria continuar como estava naquele momento. De que o dinheiro não dá, de que você tem que economizar em tudo, que tem que ficar de olho em tudo, ou seja... Mas por quê? Então,
Começamos a fazer isso e começamos a qualificar. Chegamos à platina fundador, rubi. E bom, Oscar Velasco definiu pra gente, rubi triplo rubi, porque de fato tínhamos uma organização gigante. E tinha dinheiro? Sim, tinha dinheiro. Entramos no mundo também dos investimentos. Lembrem do que a Ana contou? Entramos no mundo dos investimentos porque este negócio, sim, dá dinheiro. Sim, se você está aqui e está duvidando disso, dá. Então começamos a ganhar e os nossos patrocinadores nos ensinaram a inteligência financeira. E conseguimos comprar um apartamento. Primeiro, antes de comprar o apartamento, mudamos de casa. Deixa eu explicar que morávamos em uma casa minúscula assim, horrível. Era horrível a casa. Nesse momento não parecia horrível. Era o melhor que a gente podia ter. Mas hoje eu lembro e digo, era muito feia. É? Mas bom, essa era a nossa situação. Compramos essa casa e compramos carros do ano. E tudo estava indo muito bem. Compramos um apartamento que atualmente alugamos. É uma renda. Veja, somos pessoas que viemos de uma família na qual havia muitíssima carência e que hoje em dia estão contando isso a você. Eu paro e digo, meu Deus, mudou o rumo da nossa vida. Mas não somente da nossa vida, mas da nossa família também. Então, bom, estávamos muito felizes com esse PIN. Ou seja, perfeito, é verdade o que diz a nossa linha, há muitíssimo dinheiro. Mas um dia a vida é a vida. E estávamos muito bem, trabalhávamos muito, continuávamos ganhando e a promessa de chegar à esmeralda, diamante, existia, mas era uma promessa, não fazíamos o que tínhamos que fazer. Sim, apresentávamos planos, mas sabe de uma coisa? Faltava uma coisa, a determinação. E às vezes a vida nos coloca em uma posição onde a gente se determina sim ou sim. Não é o melhor, mas é o real. E então, estávamos nesse caminho e um dia a Ana disse, escuta, eu preciso que você me acompanhe na ginecologista. Ana é a mulher mais saudável deste planeta. Eu sinto dor em tudo. Cabelo, unha, não sei mais o quê, mas ela não tem dor nenhuma. E quando alguém não sente dor nenhuma, nunca vai ao médico. Está sempre saudável. Mas um dia, ela não estava saudável, certo? E disse, me acompanhe. Eu fui e acontece que a médica, a sua amiga, a ginecologista, pergunta, escuta, Ana não te disse nada? Nada, não, vim acompanhar. E disse, Ana precisa ser operada urgente. Por quê? O que ela tem? E diz, tem um problema de saúde muito grave. Ela está com câncer. E eu... Imagine você... Como você está hoje, que está há pouco tempo no negócio, ou que acaba de começar esse negócio, ou que está vendo essa oportunidade, e que digam a você que na sua família a pessoa de quem mais gosta tem um câncer. E você? A primeira coisa no que tem que pensar quando alguém tem um problema de saúde é no dinheiro. Infelizmente. Você tem que pensar no dinheiro. Então, quando Ana me conta que tem câncer, aí eu digo... Minha companheira de tudo. Fizemos tudo juntas. Como tem câncer? E diz sim, e tem que operar. Então aí começou uma aventura terrível, pessoalmente para mim, porque a gente diz, e agora o que eu faço, né? E o negócio? E não íamos chegar a diamante juntas? Isso foi muito duro para mim. Aí eu disse, sabe de uma coisa, Ana? Ok, vamos fazer esse tratamento e a Ana vai contar a parte dela, mas a única coisa que eu disse, sabe o que foi? Um dia vamos celebrar isto. Porque isso vai ser temporário, isso vai passar. E o negócio Amway, deixa eu contar, pagou tudo. Tudo. A nossa qualidade de vida não mudou. Os meus pais vivem do negócio Amway. Meu pai não queria que a gente entrasse, como certamente tem alguém que não quer que você entre e que faça isso, porque o meu pai não entendia o conceito. E meu pai disse, filha, vão enganar você. O que vai fazer aí? Olha, vão roubar o seu dinheiro. Mas que dinheiro que a gente tinha para que pudessem roubar, ok? Não tínhamos nada, não. Nada, ok? Então, não ouvimos meu pai e fizemos isso. E hoje em dia, esse senhor tem 87 anos e ganha um valor mensal da gente... mês a mês. A minha mãe mora conosco e a minha mãe vive por nós. Somos 4 irmãos, mas o que a Ana e eu dissemos é que não vamos brigar por dinheiro. Então, quando há uma questão de dinheiro com a qual não concordamos, resolvemos Ana e eu. Isso é o que os diamantes fazem. Isso fazem os diamantes, senhores.
E eu quero que a Ana conte a aventura do câncer. A única coisa que eu posso dizer é que, graças ao fato de termos feito este negócio, que de verdade ficamos o tempo suficiente para que isto funcione. Porque certamente você tem 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos e talvez tenha pensado em pendurar a toalha. Já se cansou, se encheu, ninguém quer. Nós não penduramos a toalha, apesar de todas as circunstâncias. E quero que a Ana fale sobre isso porque a Ana tem que falar dessa parte porque, de verdade, achar o poder que está dentro de você e, sobretudo, olha, achar o poder dentro de você quando há pobreza não é tão difícil. Mas quando falamos de saúde e de um câncer, senhores, estamos falando de algo que pode matar você. Mas eu vou deixar a Ana com essa parte. Nesse momento, olha, eu tinha começado o negócio e eu era a que estava puxando, e a Pili na dúvida pela questão do status, mas aí fomos. Mas, olha, nessa época, como você pode explicar que às vezes numa situação difícil, como uma doença, você pode achar o poder que está dentro de você? Mas, por favor, não tem que esperar adoecer, concorda? Então, quando eu entrei nessa situação, a Pili, assim, pequenininha como vocês a veem, aparece uma gigante dentro dela. E bem, foi de verdade um ano no qual tínhamos trabalhado muito duro. Porque a minha prima estava com os meus sobrinhos. Ela não tinha tido a oportunidade de viajar e essas coisas com os filhos. E a ajudamos a trabalhar esse ano para que ela se qualificasse a platina. E quando eu fui ao médico, e o médico me falou do problema de saúde que eu tinha, disse, estávamos a ponto de fazer a viagem de liderança para Cancún. E ele diz, não, Ana, a sua operação é para ontem, não faça nada. E eu peguei. Olha, quando nos dão esse tipo de diagnóstico, eu não sei se a gente fica como em choque e não reage, mas quem começa a sofrer são os que estão ao seu redor. São eles que começam a sofrer de verdade. Todo o sofrimento cai sobre eles nessa primeira parte. Então, eu peguei e falei, sabe de uma coisa, Pili? Nós vamos... obviamente, aqui, quando você adoece... Ponto número 1, eu disse, Pili, não vamos mudar. Nós não vamos suspender isso, vamos fazer a viagem. E fomos na viagem de Cancún. Obviamente com a minha prima e sobrinhos e vê-los aí, fazer o passeio todo. E eu ficava assim, olhando para eles e pensava, fizemos o certo. Mas para Pili foi a pior viagem que já fizemos nesse mundo, né? Mas olha, quando você adoece, às vezes a gente está no corre-corre e lê e se prepara, mas tem coisas nas quais a gente não cai. Quando adoecemos, nos damos conta que de verdade temos uma família que nos ama. Eu amo a minha família, mas a gente nunca se pergunta ou não consegue saber receber o que eles nos dão. E nesse momento, quando eu via a minha irmã, o meu cunhado, que eu pensava, nossa, mas ele parece o meu pai, o meu irmão. De verdade, ocorreu uma união de toda a família ao meu redor para cuidar de mim. E isso começou a me injetar vida. E é aí, quando você adoece, os amigos, os patrocinados, os patrocinadores, cada um deles foi me injetando vida, porque não foi fácil. Ou seja, te operam e você entra em uma situação que, de repente, passa uma semana e você não quer mais tomar banho, porque sabe que alguma coisa vai acontecer. E muita gente dizia, não, Ana, fica tranquilo, o cabelo vai crescer logo. Dava vontade de dar um chute. Sim, porque não é o seu que está caindo, você não sabe o que está acontecendo. Então, depois de uma semana, a Pili disse, Ana, esse cabelo não dá para ver. E, bom, isso é um choque. E tudo isso começa a acontecer. E, de repente, houve momentos em que isso se complicou. Era febre dia e noite. E quando o corpo dói, de verdade, alguma coisa começa a acontecer dentro da gente que a gente começa a duvidar se quer viver ou se quer morrer.
Isso com a saúde. Mas aí fora também, quando acontecem coisas de que as pessoas nos abandonam e há coisas que você começa a escutar, coisas que você não devia nem escutar, porque nesse caso era sentir a dor. E a dor insistia, insistia, insistia e dizia, Pili, chama a Mari. E a Mari vinha e me ajudava, me injetava vida e me dava a possibilidade de dizer, Ana, eu já passei por isso. Eu já passei por isso, um tempo em que era uma luta de o que eu faço? E olha, chegou um dia, 3 da manhã, porque chega um dia que você tem que enfrentar a si mesmo, na doença, na saúde, em tudo que você faz, chega um dia, não tem como evitar. E nesse dia, eu acordei às 3 da manhã ou às 2 da manhã, porque de verdade, aqui era terrível. E chegou um momento, e nesse momento eu disse, escuta Ana, já deu. O que é que você quer fazer? Eu disse a mim mesma, chega. Porque a dor era tanta que o que eu disse foi, bom, você só tem 2 opções, Ana. 2 opções e tem que decidir. E foi aí que eu pensei, bom, onde estão todos os áudios? Onde estão todos os seminários? Essas convenções? Onde estão, Ana? Onde está tudo isso que você falava para as pessoas? Onde está? Eu não conseguia resgatar isso para mim. E nesse momento eu tive que tomar a decisão de dizer, ou parava aí e morria. Fazendo a família chorar porque sabia que Ana tinha desistido. Ou era aí onde eu tinha que tomar a decisão de viver. Não foi fácil, mas tive que fazê-lo. E nesse momento, quando saí disso, quando eu saí disso, nesse dia eu me levantei e tomei banho. Doía, mas eu tomei banho. Me vesti e quando a Pili levantou, isso chamou a atenção dela. Eu estava vestida com uma roupa mais colorida. E aí a vida começou a caminhar. Comecei a ir às convenções, fui a uma convenção e estava na segunda fila, com uma dor. Sentia calor, sentia frio, mas fui à convenção. Obviamente fui à convenção e fui parar na emergência por causa da febre, mas não importava. O que eu quero dizer com isso? Não sou eu, amigo, amiga. Esse poder também está dentro de você. Mas às vezes nos tratamos como, ai, coitadinha. Por que a gente entra nessa de coitadinha? Quando a Pili começou a cuidar muito de mim, ela disse, Ana, eu tenho que trabalhar. Não, por favor, não vai, eu tô com medo. A gente fica dependente desse jeito. Quando o seu patrocinador apresenta o plano para você, o ajuda, por favor, continue fazendo você, eu não consigo, eu tenho medo. Não, você tem que crescer. O poder está dentro de você. É verdade isso. Contei isso, sabe por quê? Porque você consegue. Você tem que querer. Como você imagina uma pessoa que chegou, escuta, com um sapato e agora eu tenho um monte de sapato que nem cabe? Um montão de roupas, um montão de coisas bonitas. Eu não tinha. Nós não viemos dessa posição. Como, você se pergunta? Ou como você acha que isso aconteceu? Como vai acontecer com você? Você precisa se conectar consigo mesmo, precisa querer que as coisas aconteçam. E quando isso aconteceu, a vida mudou. Quando isso aconteceu, mudou tudo. E bom, quando decidimos que isso tinha que acontecer, porque foi aí que fizemos as coisas acontecerem. Ou seja, todos os que estão aqui, de verdade, sabemos que isto existe e também... Diga uma coisa, você já está preparado para se qualificar. Nós já estávamos preparadas fazia muitíssimo tempo, mas não tínhamos tomado a decisão. Como você pode explicar, depois de tantos anos sendo Rubi fundador, triplo Rubi, começou o Safira, Safira fundador, Esmeralda, Esmeralda fundador, Diamante. Em 1 ano e meio fizemos isso no negócio, o que não tínhamos feito em tantos anos, em 1 ano e meio. Porque decidimos que tinha que ser. Eu tinha decidido que tinha que ser. E eu tinha decidido que tínhamos que qualificar a Diamante. É verdade o que a Ana disse, ou seja, eu era a colega da Ana no negócio. Eu ia em tudo, fazia tudo, mas não tinha a potência nem a paixão. Ou seja, se me mandavam apresentar os planos, eu fazia. Para contatar, sim, contatava. Digo, não havia paixão nem essa potência para conseguir se qualificar. Até que aconteceu isso e eu disse, sabe, a Ana não pode fazer isso neste momento por causa da sua saúde. Quem tem que tocar o barco? Eu fiz este negócio. E com um emprego, nos qualificamos a Diamante. Eu, a princípio, tive que cuidar do negócio 100%.
porque a minha irmã não podia fazê-lo. E não paramos até chegar a diamante. E hoje em dia, olha, a vida é outra. Financeiramente, a vida é outra. Outra. Nós viajamos. Pois olha, hoje em dia eu vou dizer uma coisa. Você que é novo, você que não é tão novo, não existe problema com o dinheiro. É uma tranquilidade. E antes pensávamos em dinheiro todos os dias. Bom, eu pensava todos os dias e eu vou fazer 300 pontos fechadinhos. Por quê? Porque senão não vai dar para o outro mês. Hoje em dia não temos problemas, ok? Mas começamos assim. Mas digo uma coisa, vale a pena ficar nesse negócio. Vale a pena se qualificar, vale a pena se capacitar, vale a pena ir a um evento. Veja isso como um investimento, veja isso como um investimento. Alguém me disse, olha, Pilar, anote tudo que investiu, porque quando se qualificar em um só cheque, vai recuperar tudo. Então se você ouvir como um gasto, não, senhores. Veja como se estivessem colocando em um cofrinho, aí está guardando. A cada convenção, anote, 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 porque um cheque paga tudo e ainda sobra. E olha, há um grande poder dentro de você que você não sabe que tem, mas há um poder muito, muito, muito forte. De verdade, existe um campeão aí dentro. E bem aqui, você vê duas pessoas que, assim como você e eu, como certamente hoje você está pensando, será que consigo ou não consigo? Porque muitas vezes eu disse, conseguiremos ser diamante um dia? Você consegue, nada mais. A única coisa que precisamos, e digo de verdade, de coração, fique o tempo suficiente. Fique o tempo suficiente, porque se nós conseguimos, você consegue. É claro que sim. Obrigada. O Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção. Esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha.